Chegamos à 18ª rodada do Brasileirão e, consequentemente, a penúltima rodada antes do final do primeiro turno. Sim! Na próxima rodada termina o primeiro turno, então, dependendo da liga que o senhor, que a senhora tiver participando, vai ter que dar o seu melhor nessas duas últimas rodadas aí. Me fala uma coisa, já está participando da liga do segundo turno? Sim, ela já está aberta, já tem bastante gente participando. Vou deixar o link aqui. Tem a liga de R$ 30, pode pagar no boleto, no Pix, no cartão, enfim. E tem a liga de R$ 100. Carol, qual é a vantagem? São bem menos cartoleiros, então tem muito mais chance de ganhar. Vou deixar o link das duas ligas aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não participa do grupo do Telegram, que é gratuito, tá aqui o link também, e que lá tem todas as informações que você precisa saber antes do mercado fechar. Agora, falando um pouquinho dessa rodada, ela tá um pouquinho chata para escalar. SG, nenhum favoritaço, nenhum. Então, vai valer aí ir para jogadores que garantem na média básica, entendeu? Que não dependem do SG. Claro, por exemplo, um Botafogo, que é a melhor defesa do campeonato, peças do Botafogo. Tem algumas, o Marlon, né? Não tem como sair do teu time. Tem algumas peças que elas são ali, a gente já sabe que vai devolver pontuação para a gente. Agora, algumas outras, para garantir, é melhor ir naqueles que garantem uma média básica e não fiquem dependendo só do SG, só do gol, enfim. Bora lá escalar esse time para a rodada. Bom, se a gente começar aqui pelos nossos goleiros, eu vou falar para vocês. Lá no grupo do Telegram, eu já coloquei os times que a gente tem que ficar de olho e tomar muito cuidado, porque na semana que vem, no meio da semana que vem, tem o segundo jogo da Sul-Americana ou da Libertadores, tá? E tem alguns times especificamente que tem que ficar de olho. Por exemplo, o Atlético Paranaense joga no sábado na Vila Belmiro, né, fora de casa, e na terça-feira já joga de novo. Só que tem que tirar uma baita vantagem, tem que dar tudo de si nesse jogo. Então, o Atlético Paranaense é um time, sim, que pode vir bem misto. Vários outros podem também, que eu lembrei do Atlético Paranaense por conta do João Paulo. Então, lá no time do Telegram, tem direitinho os times que podem poupar e que a gente tem que ficar de olho. Fluminense, por exemplo, empatou, vai ter que buscar resultado. Palmeiras ganhou, mas ganhou só de 1-0, não vai poder bobear. O meu goleiro da rodada, não vou negar, é o Lucas Perry. O Cruzeiro, ele é muito melhor fora de casa do que em casa. Então, aí, junta a fome com a vontade de comer, Lucas Perry está desvalorizado, é o meu goleiro. Só que é um goleiro mais caro e, óbvio, você não vai prejudicar aí as outras posições por conta do goleiro. Então, se você não tem cartoleta para Lucas Perry, tem alguns outros nomes interessantes. Eu gosto do Rafael, do São Paulo, que tem um preço bem ok. O Atlético Mineiro ainda não ganhou com o Felipão. Se eu não me engano, são 9 jogos sem vencer. E o São Paulo em casa, ele é um time forte. Deu uma derrapada ali na rodada passada, foi um 0-0 que deixou todo o cartoleiro bravo, mas ele é o segundo melhor mandante do campeonato. Então, Rafael é uma boa opção. O próprio João Ricardo é uma boa opção, foi bem na última rodada. Matheus Cunha também, todo mundo desdenha do Cuiabá, mas quem recebeu ali o material lá do VIP do exclusivo, viu que ultimamente o Cuiabá não está dando mole para nenhum time, não. O Rocher também é bastante interessante, tá bom para valorizar, tem bom preço. E o Corinthians perde bastante ofensivamente sem a presença do Roger Guedes. Então, assim, a gente sabe que o Corinthians é um com Renato Augusto, outro sem Renato Augusto. Aí, como tem jogo no meio da semana, a gente não sabe se Renato Augusto joga ou não. Sem Renato Augusto e sem Roger Guedes, eu não sei o que o Corinthians vai fazer, embora esteja embalado. Então, Rocher aqui, eu já vou colocar até no nosso time, que tem um preço bem bacana, tá? Outro que eu gosto muito é o Tadeu.
o Gabriel Grando, porque o Vasco em casa ele é pior do que fora de casa, e outro que de verdade o mais barato e que eu acho que vai fazer bem a função é o Gabriel, não pelo SG, mas ele é barato, ele tem pouquíssimo para valorizar e o Bragantino é o time que mais chuta a gol no campeonato. Então, ele é um que pode recuperar nas defesas. Então, do mais barato, aí o Gabriel é o nome, tá? A gente vai colocar o Rocher, mas com possibilidade da gente trocar depois e mando atualização lá no grupo do Telegram. Então, indo aqui para os nossos zagueiros, não tem nem o que falar de Vitor Cuesta, né? Eu acho que ele é uma das melhores opções aí do campeonato, embora a média dele como visitante seja menor do que como mandante, a gente está falando da melhor defesa do campeonato. E o Cruzeiro, quando joga em casa, ele é o pior ataque como mandante. Então, se quiser aí dobrar, triplicar a defesa do Botafogo, é sim uma boa opção. Arboleda, que foi muito bem na rodada passada, né? Só toma cuidado que ele precisa de bastante para valorizar. Então, usa o Arboleda. Quem não tem problema de repente perder algumas cartoletinhas, porque ele pode bem fazer 5, 6 pontos, mas vai acabar perdendo um pouquinho, tá? Que zagueiro é o senhor Murilo, hein? Vamos combinar. Olha, aqui esse jogo vai ser um jogo bem duro, tá? Eu não colocaria nenhuma peça de defesa especificamente. Por quê? O Flu nunca perdeu como mandante e o Palmeiras, ele é muito melhor visitante. Então, eu deixaria ali para colocar meio para frente. Acho que vai dar bom meio para frente, mas na defesa eu daria uma seguradinha. Fabrício Bruno é um cara bem ok. Tite é um cara que tem média básica boa, eu gosto. Eu tava com tanta saudade do Léo Ortiz, eu vou falar dele como visitante. E como mandante, tudo bem, só fez 2 jogos até o momento, mas Léo Ortiz é muito mito, né? Eu gosto muito dele. Lucas Beraldo, se você não tem grana para o Arboleda, Lucas Beraldo é uma opção, mas assim como o Arboleda também está super valorizado. Nicolás Hernandes, acho que é uma opção baratinha também, que pode dar bom. Essa rodada a gente não tem tantas opções assim de zagueiros bons, tá? Murilo tá indo muito bem, mas como a gente já tem o Rocher, não faz muito sentido a gente colocar o Murilo, né? Eu vou gastar um pouquinho mais, vou colocar um Vitor Cuesta na nossa zaga, mas aí em contrapartida eu coloco um baratinho e coloco aqui Nicolás Hernandes. Veja bem, 6,45 também não é aquela maravilha toda, tá? A gente vai ter que ficar de olho e qualquer coisa trocar o goleiro, um goleiro que esteja menos valorizado. Laterais. Bom, laterais tá aqui, um beijo, tchau. Carol, pelo amor de Deus, você tá com o Vitor Cuesta, você tá colocando o Marlon, com certeza vai querer colocar Tiquinho e Eduardo lá na frente. Por que que você vai colocar o Marlon? Você tá louca? Não estou louca. Quem acompanhou a live do final de semana, eu expliquei bastante sobre isso. Claro que não é legal ficar colocando defesa contra ataque e nem os dois da defesa, enfim. Só que o Marlon é um caso à parte. O Marlon é totalmente exceção à regra, porque o Marlon, ele pontua bem mesmo quando ele perde o SG. Ele te entrega a pontuação mesmo quando ele perde. A média dele como mandante é 7,49. Então, mesmo que o Cruzeiro tome gol, a probabilidade do Marlon ir bem é muito grande. Então, não tem problema nenhum usar o Marlon contra o Botafogo. Vamos lá, Marcelo é uma opção que eu gosto muito, tá indo muito bem, tem uma média como mandante excelente, aqui 8, não que como visitante seja ruim, mas é um jogo duro, como eu falei para vocês, o próprio Samuel Xavier fez um baita gol no meio da semana. Juninho Capixaba é uma opção que eu sempre gosto, né? Aquele lateral mais ofensivo que dá certo. De Plácido aí é um que dá para balancear lá, não com relação a cartoletas, mas na questão de valorização. Ou o próprio Marçal, os dois têm uma diferença de valor muito pequena. João Pedro é um cara que dá bastante, olha, 0,43 só para valorizar. Acho que é muito válido o João Pedro nessa rodada. Caio Paulista é uma opção que eu gosto. René, se você não vai colocar ninguém do Bragantino, embora o Bragantino é um time que ataca bastante, o Natanael tem média básica muito boa, tá? Olha a média dele como mandante, é super alta e ele tá bem desvalorizado. Então, se você precisa daquela peça para balancear
porque tá colocando alguém muito desvalorizado, dá para usar o Natanael. Se não estiver colocando ninguém do Red Bull Bragantino, porque a exceção é o Marlon, não os outros. Kelvin, né, é um lateral que enfrenta o Santos. Não preciso falar sobre laterais que enfrentam o Santos. Olha, já dei bastante opções aí para vocês, mas os nossos laterais serão Marlon, que eu já coloquei, e vou colocar até então o João Pedro. Eu já vou colocar o técnico mais barato, só para a gente garantir. Putz, não vou colocar o mais barato não, porque é Ramon Dias. Pouquinha diferença, vou colocar Antônio Oliveira, tá? Mas, já falando de técnico, eu acho que técnicos interessantes para essa rodada, se você tem cartoleta suficiente, Dorival Júnior, Renato Gaúcho e Bruno Lage, tá? São técnicos bem interessantes que podem te dar aquele bônus no final. Meio campo. Bom, até a gravação desse vídeo ainda não saiu a escala dos árbitros, né? Então a gente não sabe probabilidade de pênalti e tal. Não sabemos como será, mas eu gosto sempre da ideia do Veiga por ser o cara das bolas paradas. Ranieri é aquele cara também que nunca ninguém escala, mas quem escala tem um certo diferencial. Esse cara aqui é monstro, só precisa ver se realmente vai jogar. Porque o Renato Augusto, a gente sabe que tem bastante problema de contusão e geralmente ele não tem aí tantos minutos, né? Ele não costuma jogar tantos jogos seguidos. E o Corinthians também tem jogo na próxima semana. Embora ganhou, tá com uma situação mais tranquila, mas tem que ver aí até as últimas notícias o que o Vanderlei Luxemburgo vai fazer com o Renato Augusto. Então, atenção a ele. Matheus Fernandes é um cara que eu gosto muito, que tem média básica boa. Se não tiver cartoleta para Matheus Fernandes, tem esse cara aqui, Lucas Evangelista, que também vale muito a pena e ele é mais barato. Eduardo tá ótimo para valorizar, eu já vou até colocar ele no nosso time. Bitelo, ótimo para valorizar. Alternativa ao Bitelo, se não quer colocar, um cara que está tendo uma média básica muito boa e é baratinho, esse aqui, ó, Vila Sante. Olha a média dele, ele tem 6,26 de média, 5,30 e tem uma média como visitante muito boa. Então, você não quer colocar o Bitelo, pode colocar o Vila Sante. Olha, eu vou colocar o Bitelo aqui, porque ele é mais caro. Se faltar cartoleta, a gente coloca o Vila Sante. Zé Rafael também foi bem pra caramba na rodada passada. Tassiano é um cara que eu gosto muito para essa rodada e vai meio fora dos mais escalados. Arias é sempre o Arias, né, gente? Ele é meia, mas ele joga mais como um atacante, pode ir muito bem. Gabriel Menino também foi muito bem. Já falei do Lucas Evangelista. Alan Patrick é um que não vai estar nos mais escalados, que também pode dar bom. Fernando Sobral, um cara que pode dar bom. Ou seja, tem opções bacanas de todos os preços para o seu meio-campo. Na rodada passada, eu falei do Jean Lucas e falei que ele não foi bem, porque ele deu assistência e, mesmo dando assistência, ele fez 4,90. Ou seja, se a assistência é 5, 4,90, ele teria feito menos 0,10 se ele não tivesse dado assistência. Porém, na rodada passada, jogando fora de casa contra o Fluminense, ele não fez gol, não deu assistência em nada, só de média básica, ele já fez 5,10. Então, vamos ficar de olho, porque de repente ele é uma opção barata aí para o seu meio-campo, que pode compor o teu meio-campo, dependendo como vem esse Atlético Paranaense, tá? Vamos ficar de olho nisso. Embaixo dele, o Eric, que tem uma média muito boa. Eu gosto do Eric no meio-campo, ou até mesmo o Fernandinho, mas entre Fernandinho e Eric, gosto do Eric. Michel Araújo, que deixou todo mundo na mão, mas é baratex. Ou o Pablo Maia também, tá? Mas eu prefiro o Michel Araújo. Vamos ver como que o Dorival vai escalar esse time. Qualquer uma das opções aqui são boas para compor o seu meio-campo. E um cara que tá dando trabalho aí do Coxa é Marcelino Moreno, tá? Também é um cara para ficar de olho, que pode, tipo assim, ser um diferencial no teu time. Já estamos com Bitelo, já estamos com Eduardo. Eu colocaria alguém do Red Bull Bragantino e eu não sei se eu coloco o Evangelista ou o Matheus Fernandes, mas vou ficar aqui com o Evangelista. Já aquele negócio, Bitelo, Vila Sante, já tem alguém do Grêmio, enfim. No nosso ataque, não é segredo para ninguém, já vou colocar aqui, Carol, ele precisa de mais de 12. Cara, é o Tiquinho. Dá para ignorar isso aqui? Não dá para ignorar. Não dá para ignorar.
é o Tiquinho Soares, esquece. O Hulk eu já não sei se dá para não ignorar tanto, tá? Porque ele tá deixando um pouquinho na mão, ele e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá dependendo muito do Hulk para muita coisa. Então já não sei se é uma unanimidade, assim, ainda mais com o São Paulo jogando em casa. Se fosse ao contrário, se o jogo fosse no Mineirão, aí sim. Mas desse jeito, não. Cano, porque o Palmeiras tá tomando um golzinho ou outro. Luiz Soares, que, cara, é contra o Vasco, tem tudo para ir muito bem. Caleri voltou, toca pro Caleri, que é gol. Aí a gente também tem o Vitor Roque, que o Santos tá tomando gol pra caramba, tá tomando muito gol. Tem o Arthur, tem o Paulinho, o próprio Marcos Leonardo, que em casa tem uma média muito boa. Se eu colocar aqui, vocês vão me chamar de clubista, que eu sei. Então, vou deixar para colocar o Marcos Leonardo no meu time pessoal. Não dá para colocar o Caleri, tem o Luciano, que eu acho que é isso que a gente vai fazer, inclusive, tá? A gente vai de Luiz Soares, Luizito Soares, e vamos de Luciano. Carol, por que você não vai colocar o Vitor Roque? Porque, como eu falei, tem esse jogo aí na próxima semana. O Atlético Paranaense perdeu o primeiro jogo e vai ter que recuperar. Então, a gente não sabe, vamos esperar informações. Se a gente souber que Vitor Roque joga os 90 minutos, ou que ele joga a maior parte do tempo e tal, cara, não tem nem o que pensar. Ah, Vitor Roque, Canóbio, também que o Canóbio tá com uma bela média básica. Então, tem que ter alguém do Atlético Paranaense? Acho que tem, porque o Santos está tomando muito gol. Mas a gente precisa ver aí como que vai vir esse time. Por isso que aqui, por enquanto, não tem ninguém do Atlético Paranaense, tá? Ah, cara, eu vou manter time que tá ganhando, não se mexe. Então, Tiquinho Soares vai ser aqui o nosso capita. E, ó, sobrou umas cartoletinhas, tá? Se sobrou, dá de repente para a gente mexer aqui na nossa zaga. Dá para fazer uma troquinha ou outra aqui, tá? Mas, por enquanto, nosso time ficou assim. Um beijo para vocês. Bora mitar.